Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minutos do Fim. Você já percebeu como a figura do juiz, o homem ou mulher da capa preta, impõe respeito e, para alguns, até mesmo medo? Você já esteve de frente com um magistrado em sua vida? As palavras do juiz são passíveis de pleno cumprimento. É a voz do Estado em litígios. Proponho um questionamento. Todas as decisões judiciais refletem perfeitamente a justiça? Difícil, não é mesmo? Será que existe algum tribunal que julga com perfeita justiça? Será esse o tema que o canal Minutos do Fim apresentará agora. E nós vamos abrir as Sagradas Escrituras. E antes de mais nada, faremos uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença para Te louvar, ó Pai, e para engrandecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Seja Ele digno de toda a honra e de toda a glória. Venha nos abençoar, Pai, com Teu Espírito Santo, para abrirmos as Sagradas Escrituras. Nos dê a Tua graça, nos dê o Teu discernimento, e que não fiquem aqui opiniões humanas. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que foi feita é: será que nesse universo existe algum tribunal que julga com perfeita justiça? A resposta é sim, mas não nessa terra. Deus julgará as nossas vidas no tribunal celestial. Todos os que são intimados para uma audiência em tribunal humano se preparam bastante. Não deveriam os mesmos seres humanos se preparar muito mais para o julgamento de seus casos no céu? Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, dizem assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O tribunal celestial está tão atento aos detalhes que nem sequer as obras escondidas deixam de ser percebidas nesse tribunal. As obras que os olhos humanos, alguns viram, essas obras não deixarão de ser apreciadas. Se você se perguntasse como será a cena deste juízo, você encontra a resposta em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O ancião de dias representa a Deus o Pai. O seu trono se moveu dentro do santuário celestial, estabelecendo-se no lugar santíssimo. Os anjos, de forma espetacular, preenchem esta assembleia que julgará os candidatos à salvação. Há registros escritos das obras de cada um que professou aceitar o Senhor Jesus Cristo. Assim como os tribunais humanos, o tribunal celestial
possui alguns personagens. O tribunal celestial possui, primeiro de tudo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Além dele, está composto de uma série de participantes que desempenham algum trabalho específico para o processamento dos feitos. Nós temos a figura do juiz, nós temos a figura do advogado, a figura do promotor, a figura das testemunhas e também, é claro, diante de quem essas cenas elas pairam, a figura dos réus. Vamos começar falando dos principais interessados, os réus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apenas aqueles que aceitaram a Deus em suas vidas serão citados e intimados para o juízo investigativo. É a classe dos que obedecem aos mandamentos de Deus, andando conforme a luz que lhes foi concedida. Perguntaríamos então: os ímpios serão julgados? No serviço típico, apenas aqueles que haviam comparecido diante de Deus com confissão e arrependimento, e cujas transgressões, mediante o sangue da oferta pelo pecado, eram transferidas para o santuário, tinham parte no serviço do dia da expiação. Assim, no grande dia final da expiação e juízo investigativo, os únicos casos considerados são aqueles do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada, e acontece em tempo posterior. O nome que se dá ao julgamento daqueles que professaram o nome de Jesus Cristo nessa terra, ou que viveram segundo a luz que Deus lhes concedeu, o nome dessa obra de julgamento da casa de Deus se chama juízo investigativo. Por outro lado, nesse juízo investigativo, os ímpios, aqueles que foram rebeldes, não estou dizendo daqueles que um dia professaram, mas se desviaram. Estou dizendo daqueles que sempre desprezaram a palavra de Deus, que foram rebeldes durante a sua vida inteira. O julgamento destes, chamado juízo executivo, será uma obra posterior ao juízo investigativo e acontecerá tempos depois dessa obra. João, no livro de Apocalipse, viu como se dava o processamento dos casos. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A palavra de Deus nos fala da existência de 4 livros que nortearão os julgamentos. O primeiro desses livros é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, essa que você tem na sua casa, pode ser chamado de o livro norma. Tudo aquilo que é necessário para o homem, aí está escrito. O segundo livro é o livro da vida. Nele está depositado
o rol dos que serão julgados em sede de juízo investigativo. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida, como por exemplo o caso dos ímpios, não será réu de julgamento no juízo da salvação. Livro da vida. O terceiro livro se chama Memorial. Esse livro registra todas as boas obras do ser humano. E todas essas obras ficarão registradas daqueles que são aprovados no juízo investigativo, ficarão registradas por toda a eternidade. Todo ato de bondade, matar a fome do faminto, visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, pregação do evangelho e assim por diante. Todas as obras boas aos olhos de Deus serão registradas nesse livro denominado Memorial. O fundamento bíblico desse livro está em Malaquias. E por fim, como você pode acompanhar, o quarto livro, livro de registro de pecados, detalha a desobediência a Deus, à medida que esclarece o quão distante andou o homem da luz concedida pelo Pai. Quem será o juiz? João capítulo 5, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Atos capítulo 17, verso 31 diz assim: porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, será a pessoa que receberá do Pai a responsabilidade de julgamento desta sagrada audiência. É o Pai a fonte de todo ser, de toda lei, que deve presidir o juízo. Todavia, a declaração da sentença será prolatada pelo Filho. Nesse processo em que você e eu estamos arrolados, está depositado um rol de testemunhas? Certamente. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Tanto os anjos como os santos já ressuscitados e arrebatados, ou somente arrebatados. Eles compõem o cenário que julga com esplêndida justiça. Eles testemunharão da veracidade das causas e testemunharão também da justiça das decisões. Os noticiários, quando mostram estas cenas, deixam bastante claro que os criminosos desta terra, eles temem a figura do promotor de justiça. Não é verdade? Eles sabem que esta será a pessoa que promoverá a denúncia da ação penal. São estes homens e mulheres promotores que pleitearão a condenação dos réus. Muito mais eloquente e capacitado, ardiloso e inteligente é o acusador do juízo investigativo. Se os criminosos desta terra têm motivos para temer o promotor, muito mais nós temos motivos para temer o papel de Satanás nessa obra. Diz Apocalipse capítulo 12, versos 9 e 10. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo.
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Os anjos que foram criados um pouco maior que os homens foram convencidos por este inimigo a duvidarem da bondade de Deus. Perceba quão grande inimigo temos que nos deparar neste tribunal. Poderiam nossos argumentos fazer frente ao diabo? Seria impossível. Se quando a causa é difícil, precisamos de um advogado bom, o que dizer quando a causa é impossível? 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Este advogado é o único que pode impedir a inscrição de nossos nomes no rol dos culpados. Grupo de pessoas que receberá o salário do pecado, que é a morte. Jesus Cristo é a única pessoa nesse universo que pode tomar sobre si a nossa causa. Porque eu não vou dizer para vocês que a nossa causa é difícil. Eu digo para vocês que a nossa causa era impossível. Mas o nosso Deus, a quem servimos, é o Deus do impossível. E Ele que opera a nossa vitória, quando o inimigo já nos considerava derrotados. Quando a gente volta a pensar nos tribunais dessa terra, nós nos lembramos que todos os tribunais são regidos por uma lei. Há uma lei maior, a Constituição Federal, que determina os princípios prevalecentes nestes julgamentos. Um tribunal sem lei é chamado de tribunal de exceção, e este não é admitido em nenhuma forma, quando se busca a finalidade de um julgamento justo. O tribunal de Deus, em sede de juízo investigativo, não é um tribunal de exceção, porque existe uma lei que dirige esse tribunal. Esta lei é eterna. Acompanhe Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12. Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Há uma lei específica para este tribunal celeste. São os 10 mandamentos. Esta é a lei moral do juízo investigativo. E não se confunde com a lei mosaica ou lei cerimonial. Soam, em muitos lugares, uma falsa segurança aos crentes. Resume-se na declaração: uma vez salvo, sempre salvo. Não é o que diz a Bíblia. Êxodo capítulo 32, verso 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Salmo 69, versos 27 e 28. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo e viver pecando é a situação que desabona a inscrição do seu nome no livro da vida. O que, consequentemente, promove a perdição da alma. Cristo pede que andemos na luz, que andemos como Ele andou. Façamos uma última consideração. Nós não devemos alimentar a ideia de que o tribunal celestial está montado, operando conforme muitas vezes ocorre com os tribunais humanos. Aqui na Terra,
a ideia que temos é de uma justiça retributiva. É dizer, em outras palavras, você desobedeceu, você tem que pagar. Fosse este o princípio do céu, e tão logo estaríamos condenados. E seria justo, não tenha dúvidas. Todavia, a justiça celestial está fundamentado na ideia de justiça restaurativa. De modo que Jesus Cristo entra neste tribunal com extremo interesse em conseguir o perdão pelos nossos pecados. Precisamos de arrependimento e abandono do pecado, para que a gente consiga a eficácia deste perdão. Jesus Cristo luta neste juízo investigativo pela nossa reconciliação. Diz a palavra de Deus que Deus esteve em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo deseja que onde Ele estiver, estejamos nós junto dele. Nós, o prêmio do seu grande sacrifício. Não demora o tempo que o grande juiz, Jesus Cristo, prolatará a sentença que fechará a porta da graça. Apocalipse 22, verso 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Que você possa ser encontrado entre os redimidos. Eis o sincero desejo do nosso ministério evangelístico. Antes da gente encerrar, gostaríamos de fazer junto com você uma oração final, para que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida e para que você possa, pelos méritos de Jesus Cristo, estar em pé no grande dia do seu julgamento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome e louvado seja o nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está operando neste juízo a reconciliação do homem caído contigo, ó Pai. Muito obrigado por proporcionar a nós tão grande e invencível advogado como é Jesus Cristo. Que possamos entregar nossa causa completamente em suas mãos e confiar. Senhor Deus, que essa mensagem possa ser uma semente viva do Evangelho no coração dos ouvintes e que eles possam transmitir esta mensagem àqueles que precisam ouvir. Que ela possa servir, Pai, para o avanço da Tua causa e para o progresso da Tua obra nesta terra, para que, quanto antes, Pai, pela Tua misericórdia, o Senhor retorne e Jesus Cristo venha nos arrebatar e nos buscar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso Ministério Evangelístico deixa um grande abraço para você. Canal Minutos do Fim, levando a verdade presente para o seu lar.